E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito vem aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra e tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Meditando certo dia na tua palavra, Senhor, senti que no alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra,
amor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados suaves. Os preceitos do Senhor são belos e alegram o coração. Ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados suaves. O temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados suaves. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Boa noite a todos e todas vocês que já estão aí nos assistindo. Que bom, mais uma vez, receber a gente, eu e o nosso convidado, em sua casa, para mais esse momento de louvor, momento de reflexão e de oração. Grato pela sua participação, grato pela sua visita, e que bom poder, mais uma vez, trazer uma bela reflexão sobre o cuidado. E eu quero saudá-los com uma palavra que eu encontrei na minha agenda hoje, que diz assim: nunca a alma humana surge tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Que o perdão possa ser a nossa ação, a nossa atitude nesse período, nessa época em que nós vivemos. Sem violência, sem gerar ódio, sem ficar com o coração endurecido. Neste sentido, nós queremos trazer para vocês um texto, o texto de Lucas capítulo 10, os versículos 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano, na qual o nosso convidado da noite, então, se inspirou para trazer a nós uma reflexão e uma palavra. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma,
com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele, e quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Felizes são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e também a praticam conforme o seu coração cheio de amor e de alegria. Neste sentido, nós dizemos aleluia. Cielo canta alegría, aleluya, porque tu brillo la mía, brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida la mía, la soledad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que se lo canta alegría, aleluya. Porque tu vida la mía, proclamarán el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Já estão vendo o nosso convidado aí? Então eu peço para que ele se apresente para nós. A palavra é contigo. Uma boa noite, prezado colega Diácono Erivelto, a quem agradeço a oportunidade, e a todos vocês que estão participando, estão nos assistindo, se interessando por esse tema, que para nós é tão importante, tão caro, precioso, que é a questão do cuidado, sobretudo o cuidado humanizado, sobre o qual nós vamos refletir um pouco mais profundamente esta noite. Meu nome é Vanderlei Bolt, eu sou diácono da ISCLB e atualmente estou como capelão hospitalar no Hospital Dr. Jane Santos Neves, localizado aqui na Grande Vitória, especificamente na Serra, onde o meu trabalho consiste em prestar assistência espiritual e acolhimento espiritual à comunidade hospitalar como um todo. Isso significa desde funcionários e especialmente aos pacientes, mas também os familiares que vêm, fazem visita ou acompanham, assistem nesse tempo
de enfermidade junto aos seus queridos. Então, mais uma vez dizer que é um prazer muito grande estar com vocês esta noite e refletir sobre esse tema cuidado humanizado. Enquanto Vanderlei se prepara, então, para a fala, nós vamos ter mais um louvor. Veja que belo, como é tão bom. Veja que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ver o povo reunido para fazer da terra um novo mundo redimido. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ver o povo reunido para fazer da terra um novo mundo redimido. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam que belo, como é tão bom. Vejam como é bonito ver um povo reunido para fazer da terra um novo mundo redimido. Vejam que belo, como é tão bom. 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 Vejam que belo, como é tão bom ver o povo reunido, mesmo que seja virtual. Então, eu passo a palavra ao nosso colega. Então, talvez a gente se pergunte por que esse tema cuidado humanizado. Se a gente pronuncia a palavra cuidado, em si, ela já não traria toda essa questão da humanização, de um cuidado especial, que também aparece no texto lido pelo diácono Erivelto, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Por que nós paramos esta noite para nós refletirmos um pouco mais sobre essa palavra e dizer cuidado humanizado? Isso tem um porquê. Esse conceito, que é um conceito, na verdade, o cuidado humanizado, ele é muito atual dentro das unidades de saúde ou dos grupos que refletem toda essa questão do cuidado ao paciente, estendido também aos seus familiares que vão aos hospitais, principalmente pacientes que ficam um período de internação muito longo. Se nós olharmos para uns anos atrás, nós vamos perceber que há grandes avanços tecnológicos em todos os sentidos, mas também na área da medicina. A medicina, ela evolui dentro desse aparato tecnológico que ela vai usar para cuidar dos pacientes, sobretudo avançar em doenças que ainda são muito desafiadoras, câncer, por exemplo. Nesse aparato tecnológico surgem muitas máquinas, meios e formas de lidar com esse conceito de cuidar do paciente. Hoje nós sabemos que já é possível um médico fazer uma cirurgia à distância. Ele pode estar no outro país, no outro estado, numa outra unidade hospitalar, e
No devido tempo marcado, o paciente entra na sala cirúrgica, lá estão os equipamentos tecnológicos, computadorizados, uma equipe de apoio, e o médico, então, instrumentaliza essa técnica para fazer uma cirurgia. Isso é tecnologia, isso é bom, nós avançamos muito. A pergunta que surge, o quanto que essa tecnologia caminha lado a lado com a questão da humanidade. O ser humano na sua essência, na sua complexidade. Esse conceito, cuidado humanizado, ele nesse momento se faz necessário ser discutido para que ele possa ser integrado a essa tecnologia. Por isso, em grandes centros hospitalares, existem grupos que se ocupam com essa questão, com essa temática, inclusive auxiliam em ideias, analisam os protocolos que são estabelecidos, a maneira como esse cuidar do paciente ocorre, e analisa-se o quanto que esse protocolo, esse cuidado técnico que é preciso, que é fundamental, também se amplia para um olhar humanístico, assim, olhar para o ser humano. Eu trago aqui alguns pequenos e rápidos conceitos para a gente entender um pouco melhor do que se trata quando a gente fala desse conceito cuidado humanizado. Então, se pressupõe valorizar a essência do ser humano, o respeito à individualidade de cada ser. Por mais que eu tenha vários leitos, e tenho uma CTI, ou tenho quarto de enfermaria, cada paciente, ele continua sendo um indivíduo com sua história, com a sua família, com seus sonhos, seus credos, sua filosofia de vida. E isso precisa ser considerado. Que busque legitimar o humano nas pessoas envolvidas nesse contexto, onde não é mais um grupo técnico, com saber técnico, um protocolo a ser cumprido junto a esse paciente, e onde o paciente apenas é um número, quando se diz, doutor, paciente número tal. Não, esse paciente, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem uma situação, ele deve participar, é um ser vivo que continua vivo lá na sua inteireza, integridade, com mais limitações, dependendo da enfermidade, mas precisa ser considerado ainda na sua integralidade. E assim deve-se facilitar que a pessoa tão vulnerabilizada possa enfrentar, participando ativamente do seu processo de terapia estabelecido, de cuidados terapêuticos, e que ele se torne um paciente capaz de continuar participando ativamente, inclusive de algumas decisões que para eles são importantes. E a presença, sobretudo, da família. Precisa se resgatar valores nesse sentido, né? Olhar para esse paciente, para esse ser humano que está ali, e saber que lá estão valores preciosos. Evidenciar a dignidade desse ser humano, ressaltando a sua individualidade, como já foi dito, a sua sacralidade. E, a partir de querer fazer o bem acontecer da melhor forma possível. Esse bem que é direcionado, esse cuidado que ali é discutido numa equipe técnica, médica, multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, que sejam fisioterapeutas, precisam considerar a participação desse paciente nesse momento.
ressalta-se que humanizar reflete sobre o agir do cuidado, o qual passa a ser percebido como uma presença dinâmica. Esse cuidado que é estabelecido por protocolos dentro de unidade de saúde, que dão a diretriz como cada paciente deve ser cuidado, como aquela enfermidade é cuidada, mas o paciente, ele não se limita a um protocolo pré-estabelecido. Ele é um ser dinâmico. Ele é diferente do outro paciente, inclusive. Nesse sentido, se reflete, então, esse conceito cuidado humanizado. E, sobretudo, resgatar, como eu já falei no início, a questão de visão ampla sobre esse paciente, onde eu não o trato como um mero objeto da minha terapêutica. Se eu sou médico, eu tenho um saber, eu conheço, estudei aquela doença, sei dos protocolos, eu sei como tratar, como se deve tratar aquela doença, mas eu preciso considerar o ser humano que está lá na sua totalidade. Esse paciente, ele deve participar desse momento, desses processos. Por que eu escolhi esse texto que foi lido, Evangelho de Lucas, capítulo 10, o texto do bom samaritano, tão lido, conhecido, e toda vez que a gente o lê e o relê, a gente pode tirar novas perspectivas, novas ideias, uma visão diferenciada do que a gente talvez já tenha visto, lido e ouvido sobre ele. Bem, esse texto fala muito claramente da questão do cuidado, onde Jesus, novamente, traz esse conceito. Inclusive, quando a pergunta do mestre da lei, ou em uma versão de espírito da lei, ele pergunta a Jesus como ele vai herdar a vida eterna. E Jesus, então, responde, né? O que a lei diz e como ele a interpreta. E ele responde bem, né? Em primeiro lugar, amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo significa uma relação de amor que exige uma relação de cuidado, um cuidado profundo, amplo e completo, não apenas em partes. É quando Jesus, então, vai para a história para elucidar um pouco com mais clareza esse doutor da lei, para que ele compreenda o que é esse amor ao próximo, ele conta essa parábola do samaritano. E o texto, então, nos conta de que havia um certo homem na sua caminhada, ele foi assaltado, foi gravemente ferido e foi deixado quase morto. E em seguida passa um sacerdote. Esse sacerdote, ele é importante a gente refletir sobre ele, não apenas no aspecto que ele não foi o cuidador, mas ele certamente seguiu os seus protocolos. Ele era um sacerdote, deveria ter uma agenda, não sabemos muito o que exatamente ele ia fazer, mas talvez tivesse uma celebração, um culto, algo que ele estava já atrasado, e certamente também ele pode ter pensado, eu não sou médico, não sou assistente social, não é a minha função nesse momento cuidar desse ser humano está lá, eu tenho outras obrigações e fazeres, eu tenho protocolos a seguir. Em seguida, passa também o levita, o adorador a Deus, que canta, que louva, que exalta o nome de Deus. Ao ver também esse ser humano ali caído, ele também passa de largo e segue o seu trajeto, o seu planejado, o seu protocolo e vai fazer, de fato, as suas obrigações. Em seguida, um terceiro personagem, então, o samaritano, que certamente também tinha o seu projeto para aquele dia, o seu plano, né, as suas atividades, seus compromissos,
E quando ele vê esse homem lá deitado, ele tem uma reação diferenciada à do sacerdote e do levita. Ele tem um olhar de cuidado, e esse cuidado, ele é amplo, ele é profundo. Primeiramente, ele enxerga ali um semelhante. Esse semelhante que Jesus diz que nós devemos enxergar, a quem nós devemos direcionar o nosso cuidado como se fôssemos nós mesmos. Então, esse samaritano se vê naquele homem que ali está ferido. E ele, então, segue também protocolos bem claros. Primeiro, ele certamente tenta conversar, ver se ele está lúcido, enfim, esse homem ferido, e passa vinho, que é um desinfetante, porque há feridas, e feridas podem inflamar, podem infeccionar, então esse samaritano ele tem todo um conhecimento também como melhor cuidar, ele presta os primeiros socorros. E o primeiro socorro que ele presta, o essencial, que desencadeia toda uma evolução positiva, é o seu olhar diferenciado, enxergar ali não apenas um homem deitado, machucado, ferido, mas ele enxerga um ser humano, semelhante, que é digno de cuidado, de atenção. Ele, então, faz os curativos, passa azeite, e ele cede sua própria montaria. Podemos imaginar ele colocando vamos dizer assim, esse paciente em cima da sua montaria, e ele, então, o apoia, eles vão até a um abrigo, um lugar onde a continuidade desse cuidado pode ser feito. E o samaritano permanece junto com esse paciente durante uma noite e lá presta todos os cuidados. No dia seguinte, esse samaritano, então, ele faz a paga dos custos da hospedagem e ainda diz, quando eu retornar, passarei aqui, e se houver gastos a mais, ele confia, ele não abandona esse paciente, esse machucado, doentado, mas ele o confia ao dono dessa hospedagem, vamos dizer assim, e ele ainda diz, quando eu retornar, vou pagar se houver gastos a mais. Então, isso é um ritual, isso é um protocolo, isso são normas, são regras na sociedade que se seguem, mas o importante é nós nos perguntarmos sempre de que maneira, com que olhar, com que perspectiva eu faço as regras, as diretrizes, as condutas sociais, os protocolos acontecerem. Eu ajo como sacerdote, onde é que eu sigo o meu caminho, eu sei claramente o que eu tenho que fazer, e isso me importa, o que foge disso não me interessa ou não é importante, afinal, não é minha responsabilidade, aquilo não me foi confiado, aquilo não é da minha responsabilidade, eu ajo dessa maneira, ou eu ajo em compadecimento, a esse semelhante, a esse ser humano, sem perguntar a sua religião, sem perguntar sobre sua vida pregressa, se ele bebia, se ele fumava, se ele é evangélico, se é ateu, não se pergunta se ele tem direito ao cuidado. O cuidado lhe é conferido, lhe é feito. Então, isso é importante na nossa sociedade hoje, a gente refletir com mais profundidade sobre isso. E nos hospitais, em geral, também se faz essa reflexão. Talvez não tanto no cunho cristão, vamos dizer assim, mas no cunho humanitário. O ser humano que está lá, que está padecendo sobre uma enfermidade,
E, além de todo aparato tecnológico que nós temos, esse saber tecnológico, esse conhecimento que cada profissional tem e vai dispensar esse conhecimento, esse cuidado junto ao paciente, mas não deixar que isso passe pelo coração, não deixar que isso passe meramente pela questão técnica, mas uma técnica aliada a um cuidado de uma percepção de ser humano. Eu costumo dizer um coração que se aquece com outro coração. Eles interagem, eles se comunicam. Imagina como é complexo, e essas cenas, elas acontecem, às vezes, no cotidiano da vida dos pacientes, quando numa enfermaria se faz uma visita técnica, inclusive multidisciplinar, vários profissionais vestidos de branco, com uma prancheta na mão, e eles começam a conversar entre si em torno desse leito, o paciente tal, com essa enfermidade, evoluiu dessa maneira, hoje a conduta será essa, e fazendo quase de conta que aquele paciente não está ouvindo, mas eles estão falando dele. Seus pacientes estão falando de mim na minha frente, e eu não tenho abertura de participar. Ninguém me pergunta, Vanderlei, como é que você está se sentindo nesse momento? Devidamente se apresentar, eu sou doutor de tal, sou psicólogo, sou capelão, estamos aqui para prestar os devidos cuidados. Então, nem sempre isso é feito desta maneira. Então, quando nós falamos de cuidado humanizado, é chamar a atenção para isso, a maneira e a forma, a conduta com a qual eu executo o meu saber técnico, junto ao ser humano. E talvez trazer um pouco para a nossa realidade, para não ficar só tanto no conceito da área da saúde, internação, enfim, como nós trazemos esse texto, esse conceito cuidado humanizado dentro desse tempo que nós estamos ainda inseridas, essa pandemia, né, Covid-19. Passamos por momentos muito difíceis, muito complexos, de todas as formas e maneiras. E de que maneira eu tenho lidado com tudo isso, e de que maneira eu tenho prestado esse olhar de humanização, esse olhar de cuidado junto a quem eu vivo, junto à minha comunidade e além dela. Nós temos percebido diferentes reações, diferentes formas de lidar com a situação, dependendo da personalidade, dependendo da cultura, ou dependendo também da filosofia de vida de cada um, mas nada disso tira essa questão de que eu preciso ter sempre esse olhar de cuidado. Quando eu me manifesto nas redes sociais, de que maneira eu faço isso? De que maneira eu estou me dirigindo? Mesmo que seja um protesto pessoal, mesmo que seja para, às vezes, criticar algo que, na minha percepção, seja algo que está não favorecendo uma coletividade, enfim, poderíamos dar inúmeros exemplos, mas de que maneira eu sempre reflito a partir dessa palavra cuidado, o que a minha visão, o meu posicionamento, a minha maneira de me posicionar, de colocar, de fato traz um olhar de cuidado, mesmo que seja por uma via crítica, mas uma crítica que concebe-se dentro de uma relação de cuidado para com o outro, que me lê, que me ouve, que me assiste, né? Então, é importante nesse tempo, nós percebemos que no momento atual que nós estamos vivendo, as pessoas estão gradativamente não seguindo, vamos dizer assim, os protocolos de cuidado ainda vigentes. Esses protocolos, por exemplo, o uso de máscara,
a não aglomeração de pessoas. São protocolos que foram estabelecidos também com essa única finalidade: cuidar do outro, cuidar da população, cuidar do meu vizinho, cuidar da minha família, cuidado dentro da minha comunidade de uma maneira ampla. E a gente percebe com a diminuição dos casos, que ainda existem, são vários, parece que assim, nos incute aquela falsa ideia de que esse protocolo de cuidado, ele não é mais tão essencial, mas ele continua sendo essencial. Mesmo que se discute, por exemplo, que uma máscara, o uso de máscara não tem 100% de efetividade, de que de fato preserva, mas ele tem sim uma porcentagem alta de cuidado, e é o que nós podemos fazer nesse momento. É o que você ainda de melhor pode fazer dentro dessa relação de cuidado com o outro, e cuidado consigo mesmo. Isso que nos é possível. Então, não dá para simplesmente olhar para um grupo de pessoas e pensar, tem um grupo lá que não está usando, não é mais necessário, eu também não vou usar mais a minha máscara. Eu estava na aglomeração, mas eu era apenas um. Eu não sou aglomeração, mas eu tenho que me lembrar que eu fiz parte. E quando eu participei dessa maneira, eu também me manifestei claramente qual é o meu conceito, qual a minha visão, qual a minha filosofia de cuidado frente ainda a esse momento, que nos exige ainda um cuidado muito específico, né? Então, assim, chamando esse texto e tema, esse conceito de cuidado humanizado, que a gente continua refletindo sobre ele, olhar para nós, como esse tema se reflete em nós, e de que maneira eu tenho executado as minhas ações, as minhas falas, a minha conduta diária, cotidiana, que reflete esse cuidado que Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, é por aí. O conceito, ele é muito profundo, ele é muito importante para nós, vale a pena a gente continuar refletindo, mas talvez para esta noite, para esse momento, nós vamos finalizando por meio dessa fala que eu trago para vocês, e que vocês continuem buscando, talvez, formas de conhecer um pouco mais sobre esse tema, e o mais importante, fazer aquilo que o samaritano fez, fazer isso ser uma prática concreta, cotidiana, no dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. E que cada vez mais as pessoas sejam olhadas por esse crivo do olhar, esse crivo do cuidado humanizado. Por mais tecnologias que nós tenhamos, e elas vão cada vez mais evoluindo, isso é importante, mas nós precisamos saber usar essa tecnologia aliada a essa percepção, a esse conceito, essa filosofia de cuidado humanizado. Então, fica aí esse tema, né, essa reflexão, e que, de alguma maneira, posso ter te inspirado a continuar refletindo sobre esse tema. Obrigado, Vanderlei. É um outro mundo, né? Quando a gente vive ou trabalha dentro de um hospital. Eu já tive essa experiência bem curtinha no Hospital Evangélico de Curitiba, há muitos anos atrás, trabalhando nessa linha da capelania, mas quando a gente entra lá, depois que sai, a gente tem a sensação de ter ido para um outro mundo e voltado para a realidade, né? Então, é bom a gente saber o que tudo acontece. Nós também pudemos ver um pouco o interior dessa casa, né, que atende tantas pessoas lá no final do ano passado, quando nós fomos com o nosso coral. Não só agora a partir da sua fala, mas já
há mais tempo, né, e inclusive já com o retorno gradual de nossos cultos, eu me perguntava e ainda me pergunto como ser samaritano se eu não posso agora nem abraçar, né? E aí eu tenho dito nas pregações, nesses momentos, isso que nós estamos fazendo agora já é uma ação de bom samaritano, né? De conversar, de dialogar, de ouvir alguém falar, e o mais bonito, orar. Então, se eu não posso agora encostar em alguém, abraçar em alguém, e prestar meu ombro para alguém chorar, né? E falar da sua história, né? Eu posso unir as minhas mãos, unir as pessoas com quem eu convivo, e isso também pode ser virtualmente, né? E a gente pode orar para essas pessoas dentro dessa reflexão que você nos traz, né? Então, eu só queria complementar essa tua fala, e nesse sentido, então, a gente já agradece de coração, e no final você volta para dar um tchauzinho aí para o nosso público, certo? E as pessoas que nos assistem, enquanto eu preparo os avisos, eu convido, então, para mais um louvor. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala. Olha a verdade caminha e luta buscando um mundo melhor. Ele é verdade andando que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida. Ele se achega e nos fala. Vai procurando levanta, juntar-se a ela, o espaço dela. Ela levanta e unir-se na luta da vida que o mundo levar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida. Vai alimentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida. Vai alimentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala. Mesmo quando continue, permaneçam firmes e firmes estarei. Fique comigo na luta, que força e vitória lhes conferirei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida. Vai alimentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida. Vai alimentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Então, nós temos aí a nossa terceira edição do informativo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana aqui da Serra, o Aqui Tem. Então, essa terceira edição, esse terceiro mês, traz uma reflexão que em algum momento já compartilhei com vocês, mas vale a pena reler, com o tema Diaconia é Amor. Né? Tudo isso que o Vanderlei nos trouxe também tudo isso, né, faz parte da diaconia como um todo. Então, boa leitura, boa reflexão, algumas imagens de gestos, né, de diaconia que são colocados aí a partir desta reflexão. Na segunda página, vocês depois podem olhar novamente lá no Facebook, já tem
publicado lá. A gente traz a lembrança da nossa campanha Fé, Gratidão, Compromisso, Ação de Graças. Aqui tem um pequeno texto motivador. Um dos membros, né, que já logo acampou, né, a ideia e já fez a sua caixinha, então tem uma foto. Também no WhatsApp eu mandei hoje vários vídeos de outros cofrinhos e garrafinhas que podem ser aproveitadas e reaproveitadas para esse fim. E já agradecemos também de antemão a pessoas de fora da nossa paróquia que nos prestigiam e também fizeram a sua oferta de ação de graças em prol ao nosso trabalho, né? Lembramos aí das pessoas que colaboraram e lá nos vídeos da comunidade vocês já sabem quem é. O pessoal do culto infantil também traz, então, o seu recado e a sua experiência com os trabalhos, mesmo que à distância, né, sem poderem se reunir. Então, já tem experiência, tem um texto falando aqui do que já aconteceu, e temos muitas ideias ainda pela frente, e algumas imagens também de crianças que fizeram suas atividades em casa a partir do material que foi disponibilizado em agosto. Nós, então, já nos 2 últimos fins de semana de agosto, retomamos os nossos cultos presenciais. Então, tem aqui as orientações e o planejamento desse mês de setembro, né? Entrando no segundo semestre, ou continuando no segundo semestre. Também já divulguei no Face, bem como nos grupos das comunidades, as datas, os horários e os locais onde haverá culto, ainda lembrando que nós precisamos de ter todo esse cuidado, né, que o André Luiz trouxe para nós também como reflexão, para quem vem e ainda pode vir. E no mesmo boletim, se eu não me engano, mais na próxima página, também seguem as orientações, mas elas sempre estarão disponíveis. A Paróquia Serra, no fim de semana passado, deu uma caprichada e uma reformada na placa que está na entrada da serra, quem vem de Fundão. Então, também tem aqui um texto para vocês olharem. Aniversariantes do mês de setembro, eu vou falar logo em seguida. Então, aqui, como eu disse, tem as orientações para o retorno aos cultos para aqueles que se sentem seguros e podem vir. Tem, então, as orientações e também algumas fotos de como nós nos organizamos nos últimos cultos que a gente teve aqui, né? A participação foi pouca, mas vale a pena. E lembrando que os cultos também são transmitidos ao vivo todo fim de semana. Mais uma vez, nos alegramos, né, para quem adquiriu o seu quilo de linguiça artesanal. Aqui diz, faça sua encomenda, mas as encomendas já encerraram e atingimos a meta, aliás, ultrapassamos a meta do mês passado. No mês passado foram 203 quilos vendidos e esse mês agora 228. E temos já 2 ganhadores do mês passado que vão receber o seu prêmio agora. E na quarta-feira que vem já motiva você a participar conosco, onde então nós vamos novamente fazer o sorteio de 1 quilo de linguiça para aqueles que encomendaram o seu pacote para esse mês de setembro, onde a entrega será agora no próximo sábado, dia 12. Mais uma vez, então, compartilho os classificados solidários. Né, quem apoia, tem seus negócios aqui, são membros da paróquia, também são, a boa parte deles, patrocinadores do nosso calendário anual, né? Então, a gente coloca aqui os classificados solidários de pessoas que têm pequenos negócios e que podem ser também utilizados por nós quando a gente procura algum serviço, alguma comida, algum pão, né? Está aí. Não vou mencionar todos, que são muitos. Informática, Confex e assim vai, né? Então, vocês podem olhar com carinho depois todos que fazem parte desses classificados e que têm seus negócios. Massa caseira, olha só que legal, né? Construção, quem precisa reformar casa. Então, nós temos pessoas na nossa paróquia qualificadas para tudo isso aqui. E lembrando que, então, o atendimento na Paróquia Serra, pela secretária Lorena, segunda, quarta e sexta, das 13 às 18,
E eu estou sempre disponível aqui também nesse telefone 99902-2347, onde vocês podem telefonar, tirar dúvidas, perguntar como estão as coisas, né? E acompanhar tudo que a gente vai postando, né? A tarefa de telefonar para todos é difícil, então também podem entrar em contato com a gente, conversar, dizer como é que estão, e aí a gente repassa as informações também para os nossos presbíteros, para que possam ajudar nessa tarefa. Então, pessoal, avisos e recados nesta noite são esses, então não posso deixar de falar os aniversariantes. Então, nós damos os parabéns para a Giovana Kister, aqui de Jardim Limoeiro, que fez dia 2, o Heitor Reynolds de Oliveira, que fez dia 4, o João Hell, também dia 4, o Isaldino Clems, dia 5, Ana Beatriz Pisque Zeidler, dia 6, a Luísa Tesh Jonas, dia 8, e hoje nós temos o aniversariante Maurício Pisque Zeidler, e no dia 11, agora, então, sexta-feira, o Vinícius Ponte Alves, né, o presidente da nossa paróquia. Esses são os aniversariantes de Jardim Limoeiro desta semana. De Seu Rosa, nós tivemos apenas dia 1º de setembro o Ailton Vesper, e Comunidade Nova Carapina, dia 8 de setembro, que foi ontem, o Rodrigo Pereira Brandenburg Júnior, e dia 12, próximo sábado, a Leusa Maria Xavier Bus. E na comunidade de Serra Sede, nós tivemos dia 4 da Gabriele Dias Scholz, e no dia de ontem da Magdalena Grão Binos, que completou, se eu não me engano, 91 anos ontem. Acredito ser a membro mais idosa da comunidade da Serra Sede. Demos parabéns e votos de muita saúde e paz a ela e a todos que mencionei. Então, esses são os aniversariantes da semana. Semana que vem a gente fala dos demais, então, né? Ótimo. Então, lembramos que nós temos culto no próximo final de semana em 3 comunidades. Sexta-feira à noite, às 19h30, Seu Rosa. Lembrando que todos os cuidados deverão ser observados, né, para quem for. No sábado, nós teremos, então, o primeiro culto em Serra Sede e domingo pela manhã, aqui em Jardim Limoeiro, que será transmitido ao vivo para todos vocês e aqueles e aquelas que ainda não podem ou não têm como vir, né, ou não querem vir. Então, aguardamos aí a compreensão de todos, né, e lembremos de que temos que cuidar de nós para podermos cuidar, assim, dos outros. Convido agora, então, neste momento, para nosso momento, então, de oração. Vamos ser bons samaritanos e vamos orar juntos. Escrevam aí seus motivos de agradecimento, escrevam aí os seus pedidos, as suas intercessões, né? Lembramos aí de pessoas que sofrem por perdas, sofrem por doenças, outras além do coronavírus, e também sofrem pelo isolamento, né? Semana passada falamos aí dos nossos vovôs, das nossas vovós. Coloquemos todos esses em oração, né? Os idosos, os adultos, as crianças, adolescentes, enfim, todos e todas nós. Aguardo vocês escreverem aí enquanto nós ouvimos mais um louvor. Olharei, onde vem a salvação, eu sou povo vem de Deus, o Senhor da criação, o Senhor é quem te guarda, guardará-te por mal, tua entrada e saída, desde agora até o final.
Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará-te todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará-te de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Carmen Gomes escreve: relevante reflexão, orgulho de ver nossa igreja falando sobre temas tão importantes. Parabéns a todos nós, organizadores. Parabéns a você também, Carmen, por estar junto conosco. Ouvir, orar são formas de acolher. Muitos desejam ser acolhidos e acolhidas nas suas aflições. E é neste momento, então, que nós oramos. O Davi Figue agradece ao bondoso Deus pela recuperação do irmão Anderson. Continua internado, mas já está bem melhor. Ana Cláudia Ciarelli pelos aniversariantes da semana. A Helena Westphal pede pela irmã Noêmia. Sim, nós lembramos com carinho sempre nas orações da Noêmia, que luta contra um câncer. Vinícius agradece a Deus por este espaço de encontro entre nós virtual. Tem sido muito bom e peço saúde pela minha família, em especial minha tia Alisa Bonner Schneider. A Natalina Klitsky continua pedindo orações pela Vanilda. A Sandra Hoffman, Esperandil Coach, oração pelo Anjo Felipe, nosso aluno especial, que a família encontre consolo que só Deus pode dar. A Inês Lopes gostaria de pedir pela saúde dela, que se Deus quiser, terei um bom resultado da biópsia coletada na cirurgia na semana passada. Sim, Inês, estamos sempre em oração por ti. Nós queremos lembrar do nosso irmão Ludovico, que ainda está internado. Hoje mandou um áudio para nós, da CLD. Ainda não tive a oportunidade de ouvi-lo, porque ele chegou um pouquinho antes, mas já vi comentários lá que ele é um homem de fé e guerreiro. Né? Ludovico, estamos orando por ti também. Né? Muitos conhecem ele aqui na paróquia, foi o primeiro regente do coral aqui em Jardim Limoeiro. A Lucinéia Vutti, que agradece a Deus pela recuperação da mãe, que fez também um procedimento cirúrgico e já está bem, graças ao bondoso Deus. Marcelo Éder, que bom, estou no plantão e graças a Deus está muito tranquilo, que estou conseguindo assistir. Deus abençoe vocês aí, nós aqui. Amém. Martinho Kister agradece por esses momentos bons. Ivonete Ramlos agradece a Deus pelo tio que já teve alta, hospitalar, continua em tratamento em casa. A Nilda pede oração por ela mesma. Hoje ela teve outra crise e muita dor. Então, Anildo, estamos contigo, né? Que isso passe logo. Helena Westphal, obrigado, Deus, por tudo. Martinho Kister já diz boa noite. Olga Fantin Arnett pede oração pela cunhada Rosalena, que está hospitalizada em Santa Teresa. Assim, ó Deus, nós acolhemos cada oração, cada pedido que veio e cada um
que está em seu coração. Querido bondoso Deus, te somos gratos, claro, em especial por este momento, e que possamos ser teus instrumentos no cuidado com cada um e cada uma de teus filhos e de tuas filhas, assim como de nós mesmos. Nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, como um bom samaritano. Assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a cada uma que está em casa assistindo, estendam a sua mão assim com a palma para cima, e ao Vanderlei eu convido, como diácono junto comigo, nós então erguemos as nossas mãos e encaminhamos a bênção. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim chegamos ao final. Vanderlei, suas últimas palavras. Boa noite. Então, mais uma vez dizer que foi um grande prazer nós podermos conversar sobre esse assunto e desejar que Deus, esta noite, te cuide profundamente, que vele bem o seu sono, que você tenha os sonhos mais lindos possíveis e que Deus nos prepare um novo amanhã, um novo dia maravilhoso, sobre todos os cuidados que Deus sempre dispensa sobre nós, mas onde Ele também nos convida a nós sermos tão zelosos e cuidadosos o quanto o nosso Mestre Jesus nos convida a cada novo dia a sermos fiéis a esse mandamento do amor que Ele nos dá. Uma boa noite e que Deus te ame e te cuide hoje e sempre. Amém. Então, uma boa noite. Assim nós nos despedimos e aguardamos a cada um e cada uma na próxima semana, neste momento, e lembrando mais uma vez, domingo, então, o nosso culto online. Gratidão a Deus, Vanderlei, por ter aceitado esse convite, ter trago essas palavras em nome da paróquia, então que você possa ser sempre abençoado no teu trabalho, que é um trabalho extremamente diaconal e muito bem valorizado lá pelas pessoas que ali ao seu redor convivem. Um grande abraço a ti e obrigado mesmo por ter assistido. Nos despedimos com um louvor. Uma boa noite a todos e todas. Irmãos são como irmãos, trazendo o dia pela mão. Irmãos céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, derrame ao pé da segurança de chegar. Minha irmã, canta que está suavemente a
a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Irmã flor que mal se abriu, falando amor que não tem fim. Água irmã que nos refaz, que sai do chão cantando assim, aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com 1000 canções a ir e vir. Homens todos, meus irmãos, que a nossa voz se faça ouvir. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia.